Mas eu quero compartilhar a palavra de Deus nessa noite com vocês. Ontem nós falamos um pouquinho do novo de Deus, como entrar no novo de Deus, deixando para trás as coisas velhas. Não tem como entrar no novo de Deus com uma mentalidade velha, com comportamentos velhos. Nós precisamos do novo de Deus. Então, não vamos perder a oportunidade de entrar por causa do nosso comportamento. Agora eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito da vida de uma mulher que me inspira na Bíblia. Uma mulher que aguentou o processo de Deus na vida dela, para não só ela ser abençoada, mas para que a descendência dela fosse abençoada. Isso é muito importante, aguentar o processo e experimentar a libertação que tanto precisamos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso muito da graça de Deus. Eu preciso todos os dias desse favor de Deus, dessa graça de Deus na minha vida. E a Bíblia diz que Deus dá graça. Mas Ele dá graça para quem? Para quem? Para os humildes. Você quer graça? Então seja humilde. Se você quer o favor de Deus, a graça de Deus, há uma condição. A Bíblia diz qual é a condição. Tinha uma música que falava assim: dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Então, tem uma maneira de se ter a graça. Porque a graça não é só o favor imerecido. A graça é tudo que eu preciso para viver nessa terra. É da graça dele, do favor dele, da bondade dele. E a Bíblia diz que Deus dá graça para o humilde, mas ao soberbo, como que ele trata? Ele rejeita. Eu fico pensando, imagina você ser rejeitado. Não se deixar aproximar. É isso. Às vezes a gente nem percebe que Deus está nos pondo de lado. A Bíblia diz dele: dá graça ao humilde, mas ele rejeita ao orgulhoso. Então, se você quer o favor de Deus, seja humilde. Seja humilde com Deus, seja humilde com as pessoas. Você já viu uma pessoa que às vezes ela está falando a coisa certa, mas você vê na linguagem corporal dela, na maneira dela falar, a arrogância? Não cola, entende? A pessoa está lá falando de uma coisa como se fosse humilde, mas a maneira como ela fala, você já fala, olha só. Então vamos compartilhar da palavra de Deus nessa noite, a respeito de uma mulher que através da humildade alcançou o favor de Deus naquilo que ela estava pedindo. E eu gostaria que você curvasse sua cabeça um pouquinho e você falasse com Jesus, você, todas as pessoas que estão aqui: Deus, eu preciso da sua graça, eu quero a tua graça. Se existe alguma coisa na minha vida que está impedindo de receber da tua graça, que nessa noite isso caia por terra. Se há algum orgulho, se há alguma motivação errada, algum comportamento errado que tem feito com que o Senhor me resista, que nessa noite eu possa ser livre, livre, livre e livre. Querido Espírito Santo, nessa noite tão maravilhosa, nós estamos sendo expostos à tua palavra, expostos a uma palavra que pode nos mudar, nos transformar, nos libertar. Que nessa noite, Senhor, cada pessoa que está aqui hoje esteja desarmada para receber uma palavra que muda, que transforma, que cura, que liberta. Que não haja nada em nós lutando contra o Senhor, ó Deus. Que não haja nada em nós que nos impeça hoje de receber a libertação que precisamos. De receber, ó Pai, um novo começo, um novo momento na nossa vida. Tudo aquilo que nos impede, Senhor, caia por terra hoje. Que o poder da sua palavra venha quebrando, dissipando as fortalezas, os entendimentos errados, as estruturas de orgulho dentro de nós, ó Pai, que nos impede de receber essa graça que tanto almejamos, Senhor. Que toda estrutura de orgulho que nos impede de entrar na nova estação que o Senhor tem para nós, ó Pai, caia por terra em um nome santo, em um nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você pode, abra comigo Tiago,
capítulo 4. Diz assim, no versículo 6, antes dá mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz, Deus resiste. O que Deus faz? Você já se sentiu resistido por uma pessoa? Você chega naquela pessoa, mas você sente a resistência que ela tem com você? Quem já teve essa situação? Fulano me resiste. Ele não me dá espaço, ele não me dá liberdade, ele não me deixa chegar. Eu sinto uma resistência daquela pessoa. Às vezes, como líderes, quando nós estamos pastoreando ou quando nós estamos servindo um povo, a gente consegue sentir quando há uma resistência de alguém para conosco. E aí você percebe que aquela resistência, ela tem uma atitude de orgulho, de arrogância. E a Bíblia diz aqui que Deus, ele resiste quando ele sente ou ele percebe que a atitude daquela pessoa é uma atitude orgulhosa. E o orgulho, ele é uma coisa interessante, gente. Aquele que é orgulhoso, ou que todos somos de alguma maneira e precisamos ser tratados, mas ele nunca acha que ele é orgulhoso. Você já percebeu isso? Não, eu não. É o fulano. O orgulho é aquela coisa que parece invisível aos nossos olhos de quem é orgulhoso. Ele não é orgulhoso, é o fulano. Ele nunca consegue ver nele, nas atitudes de resistir, de rebeldia ou de tantas outras coisas, que ele é orgulho. Mas 90% de quase todos os nossos problemas tem uma raiz. Qual é a raiz? Orgulho. E a Bíblia diz que Deus, ele resiste. Assim como eu não gosto quando as pessoas me resistem, imagina Deus me resistindo. Deus dizendo, epa, pode parar. Aqui não. E eu quero me achegar. E eu quero pedir o favor dele, eu quero pedir a graça dele. E ele diz, com essa atitude, não. Mas às vezes eu não percebo que a minha atitude é de arrogância. E eu estou lá insistindo com Deus e Deus está falando, não. Não vou deixar você se aproximar, porque eu resisto. Eu não aceito esse tipo de atitude. E é interessante que Jesus, na história de uma mulher aqui na Bíblia, que eu vou compartilhar com vocês, ele faz aquela mulher passar por um processo de duras provas, para que ela se renda, para que ela realmente perca aquela atitude de orgulho. Aí eu vou perguntar, tem alguém orgulhoso, orgulhosa aqui hoje? Tem, ali ó, aqui ó. Você se acha orgulhosa? Temos algumas humildes aqui que estão dizendo que se acham. Mas é difícil reconhecer o orgulho. Assim é na relação familiar, assim é na relação de pai com filho, de filho com pai, de patrão com funcionário, às vezes na igreja. Eu não sou orgulhosa, mas eu não gosto que fala comigo assim. Eu não sou orgulhosa, mas quem fulano pensa que é? Quem essa pastora acha que é para falar assim comigo? E esse pastor? E essa irmã nem é líder. Eu não obedeço. Eu sou crente, mas não sou boba. E aí a gente tem muitos comportamentos errados. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte: o grande desafio de Deus para conosco é o coração. Coração endurecido, muitas vezes. E você pode falar, mas pastora, é uma conferência de mulheres, é uma conferência que tem que ser mais leve, tem que ter mais palavras para levantar. Nada nos levanta mais do que a verdade, porque ela nos liberta. E quando nós somos livres, nós podemos correr rumo ao propósito que Deus tem para nós. É uma conferência onde a palavra tem que ser pregada.
Porque os maiores problemas que nós enfrentamos hoje está ligado ao nosso coração. Porque quando você é livre aqui dentro, você é livre aqui fora. E quando você é livre, essa liberdade faz com que você viva feliz, alegre, com atitude de serva, onde você já não leva tudo no pessoal, você não fica magoada por qualquer coisa. Mulher tem muito disso, se ofende por isso, se ofende por aquilo. Às vezes a mulher se ofende até pela roupa da outra. Às vezes as mulheres se ofendem até mesmo porque, fulana é bonita, eu não vou porque eu não tenho uma roupa assim. Ou porque eu achei que alguém olhou para o meu sapato e me olhou de um jeito. E nós precisamos ser mulheres curadas, resolvidas, com identidade, para enfrentar os desafios que esse mundo oferece todos os dias. Onde o mundo parece que quer dizer, você não vale nada, você não tem nada, você é fraca, você não pode. Mas deixa eu dizer, nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Mas Deus precisava, na vida dessa mulher que eu vou compartilhar com você, confrontar. E Deus precisa muitas vezes nos confrontar o que é a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria. Nós às vezes temos muita justiça própria. E quando nós ativamos a nossa justiça própria, nós perdemos a justiça de Deus. Mas Deus quer dar graça aos humildes. E Deus quer trabalhar muitas vezes com o nosso orgulho ferido, do qual nós nos relacionamos na maioria das vezes com defesa. Nós estamos sempre nos defendendo, sempre nos protegendo. Sempre nos relacionamos com as pessoas com medo. Eu não tenho medo de me relacionar com as pessoas. Eu não tenho que me defender das pessoas. Eu não tenho que ficar mostrando algo que eu não sou para as pessoas. Eu preciso me relacionar sendo eu mesma, é lógico, melhorando em comportamentos, em educação, em respeito. Mas eu não preciso ficar me protegendo das pessoas. Eu não posso ter essa atitude interna de orgulho ferido. Graça e orgulho não se misturam. Repete comigo, graça e orgulho não se misturam. O favor de Deus está ligado a um coração purificado da arrogância e do orgulho. E muitas desgraças pessoais e familiares são respaldadas por esquemas de orgulho. Você já viu uma pessoa que a gente usa como incompatibilidade de gênio, incompatibilidade disso? Não, mas é o orgulho. A gente não consegue aceitar o outro como ele é. A gente não consegue respeitar o outro nas diferenças dele. Eu não suporto fulano. Por que você não suporta fulano? Porque ele não faz as coisas como eu gostaria que fizesse. Isso é orgulho. E muitas desgraças familiares e separações não se deram porque eles não se gostavam, mas o orgulho não deixou conviver. Ninguém quis ceder. Cada um no seu direito, cada um na sua justiça. E aí, o que acontece? Separa. Mas eu quero dizer, a humildade é a chave que abre a porta da graça. Pensa nisso. Coloca isso no teu coração. A humildade é a chave que abre a porta. Às vezes a gente fala, mas tem muitas portas fechadas na minha vida. Deixa eu dizer, Deus, Ele quer sempre que as portas estejam abertas para nós. Se ela está fechada, vamos olhar para nós e não para fora. O que tem em mim que está impedindo da porta ser aberta, da graça de Deus, do favor de Deus? Deixa eu falar uma coisa. Deus nos ama, gente. Deus não tem prazer na minha desgraça, na minha miséria, na escassez. Ele tem prazer em dar para os seus filhos, para suas filhas, aquilo que eles necessitam. Ele diz, se um pai consegue dar para um filho o pão quando ele pede, quanto mais eu não darei para vocês. Sabe, é uma afronta quando nós achamos que Deus não quer nos dar o melhor, fazer o melhor por nós. É que eu sou humilde.
Não, isso é orgulho. Porque se você for humilde, você vai entender, Deus cuida de mim. Deus me ama. Se eu me preocupo com alguma coisa para o meu filho, quanto mais Deus que é meu pai. Tem gente que só espera o mal de Deus. Tem gente que não espera o bem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, espere o bem de Deus, espere o melhor de Deus. Lembre sempre que Deus está trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Deus não está trabalhando contra você, mas a favor de você, se você confia e depende dele e tem um coração humilde. Se você tem um coração que depende de Deus, isso é humildade. Se você confia e espera em Deus, isso é humildade. Deixa eu dizer uma coisa, é muito mais difícil confiar, esperar, depender do que fazer a coisa como a gente quer. E ele, quando ele vê um homem e uma mulher com esse coração, a Bíblia diz que ele trabalha em prol daquela pessoa. Imagina Deus trabalhando em teu favor. Deus trabalhando em favor daquilo que ele quer construir aqui neste lugar. Eu sei que o pastor Alano tem um sonho de um grande terreno, de 2 milhões, 3 milhões, mas Deus está trabalhando em favor disso. Porque Deus trabalha em prol daqueles que confiam e esperam nele. Aí você fala, mas é impossível, não tem ninguém tão rico aqui na igreja que possa fazer isso. Não tem problema, Deus está trabalhando para aquele que confia nele, que tem essa atitude de humildade, como de uma criança, de esperar dele. Então, nós precisamos começar a trabalhar profundamente nessa questão do orgulho, se nós quisermos ser mulheres que realmente vivem o melhor dele. Porque o poder do pecado, ele se aloja no orgulho ferido. E isso, quando nós nos humilhamos, isso perde o poder. O pecado perde o poder, porque o pecado, ele tem uma raiz só, orgulho, independência de Deus. Eu faço da minha maneira, eu ajo da minha maneira. Mas a graça jorra e inunda a nossa vida quando nós nos humilhamos. E esse princípio é fundamental na nossa vida. E esse processo de se sujeitar a Deus, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a quem? E o que ele vai fazer quando eu me sujeito a ele? Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai me dar a graça dele. Então, como eu disse, o processo no qual nosso orgulho é confrontado não é fácil. Agora, uma coisa é certa. Quando nós nos sujeitamos a Deus e nós enfrentamos com humildade as provas pelas quais nós passamos, nós vamos experimentar os milagres de Deus. Quando nós estamos passando por um processo e Deus precisa nos mudar de estação, Deus precisa nos estabelecer em algo novo, Ele vai começar a trabalhar onde? Aqui dentro. Tem gente que quer o novo de Deus, que quer que Deus faça, mas não quer que Deus trabalhe. Para que você possa suportar o que Deus vai trazer para a sua vida, Ele tem que te estruturar. E a maneira de Deus nos estruturar muitas vezes é nos levar por processos que muitas vezes não entendemos e não gostamos, mas é o processo que Deus está nos levando para tirar de nós aquilo que pode nos impedir de perder aquilo que Ele tem para nós. E também de suportarmos. Eu conversava com os pastores de vocês esses dias. Quantas pessoas são expostas a ambientes e a situações que elas não têm estrutura. E elas se perdem. Para tudo tem que ter um tempo, um modo. E para tudo, aquela pessoa tem que ter uma estrutura. Tem gente que quer estar em lugares altos, convivendo com a elite da sociedade, mas ela não tem estrutura de caráter, ela vai se corromper. Não tem. Tem gente que não tem estrutura hoje de ter R$1 milhão, porque nunca mais vai vir na igreja. Eu lembro David Robertson, uma vez, ele deu um testemunho muito interessante de uma mulher que quando ela tinha uma situação difícil na vida dela, ela sempre era humilde, ela sempre estava lá na igreja, ela sempre estava lá servindo. O dia que aquilo acabou e que ela teve a oportunidade de ter outras coisas, o que ela fez? Nunca mais foi na igreja.
Então, Deus nos ama tanto que Ele não vai dar algo para nós antes da hora para nos destruir. Mas quando nós vamos para ambientes e lugares que não estamos prontos, e não era a hora, não era o modo de Deus, há uma vontade permissiva, mas quem vai se complicar somos nós mesmos. Então, não queira viver nada enquanto você não estiver pronto para viver aquilo. Não queira viver coisas que você pensa que tem estrutura para viver se você ainda não tem. Seja humilde. A humildade faz você ver você como você realmente é. O orgulho não. O orgulho faz você achar que você está num lugar que você não está. Às vezes o orgulho faz você achar que você está pronto para coisas que você não está. Então não questione algumas coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Porque quando você estiver pronto, Deus vai te dar. Deus vai fazer. Às vezes a pessoa fala, não sei, Deus está demorando, Deus demora. Deus não tem problema com tempo, gente. Mas Ele nos dá tempo. Amém? Esse é o Deus que te ama. Ah, Deus está me privando de ser feliz, Deus está me privando disso. Não, Deus não está te privando nada, Deus está te preparando para você ter o que você precisa ter para cumprir o seu propósito, o seu chamado, e para você não se perder no meio do caminho, só isso. Eu agradeço a Deus as coisas que não aconteceram na minha vida um tempo atrás, porque se tivesse acontecido naquela época, eu não tinha estrutura, não tinha. Então, o homem não deve pensar de si mais do que convém. E quando Deus começa a trabalhar na nossa vida para quebrar as estruturas de orgulho na nossa vida, nós não entendemos. Mas quando nós realmente percebemos o que Ele está fazendo, nós vamos experimentar grandes coisas. Amém? E quebrar as estruturas envolve provas, e muitas vezes provas duríssimas, das quais nós nunca imaginamos que passaríamos, porque são aqueles momentos que situações nos afrontam, os pontos fracos e fortes nossos saem para fora, mas é nesses momentos que a gente vê o amor de Deus sobre nossas vidas, e se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós também. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus e resistir o diabo. Agora, eu quero que você abra comigo em Mateus, porque nós vamos ver uma mulher que sujeitou-se a Deus, suportou o processo de Deus, suportou a correção divina, ao ponto de que o diabo não tinha como se apoiar mais para impedir a libertação que ela necessitava. Mateus no capítulo 15. No versículo de número 21 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Essa mulher vai até Jesus porque ela tem o quê? Um problema. A maioria de nós, quando vai a Jesus, vai porque tem o quê? Muitas pessoas se achegaram ao reino de Deus por causa de uma situação difícil que elas não conseguiam resolver, e alguém falou: Jesus consegue, Jesus faz, e ela veio. Eu ouvi inúmeros testemunhos de pessoas: olha, eu estava vivendo o pior momento da minha vida, uma desgraça, mas Jesus entrou na minha vida e mudou. Eu fui até ele, um amigo me falou, um amigo me convidou, um amigo ministrou para mim a respeito de quem Jesus é. E a Bíblia diz que essa mulher, ela tem o quê? Uma filha que é endemoniada. É interessante que a mulher tinha compreensão que era uma questão espiritual. A maioria dos nossos problemas tem uma raiz espiritual. E ela chega até Jesus para dizer: minha filha está totalmente endemoniada. Eu não sei mais o que fazer. Mas Jesus, como que Jesus recebe aquela mulher? Ai, vem cá, vou te ajudar, vou te dar graça. Não, Jesus começa um processo
no qual ela vai sendo confrontada. Ao invés de ser recebida, parece que Jesus está falando: ei, sai daqui, quem é você? E nesse processo, essa mulher aguenta. A maioria de nós não aguenta o processo. A gente se ofende, a gente se escandaliza. A gente fala: tô nem aí. Deus não me ama. A gente tem atitudes que ao invés de receber a graça, Deus fala: não, pode ficar aí. Fica aí com a tua justiça. Fica aí com esse vitimismo. Como a pastora disse, eu não sei quem estava aqui no início do culto era a pastora, porque eu estava lá em cima, e ela falou: gente, é mais uma conferência, é mais um momento que Deus está nos dando. E às vezes passa ano, entra ano, às vezes a gente está com as mesmas coisas, com os mesmos problemas, com as mesmas doenças da alma, com as mesmas frescuras, com os mesmos mimimi. Não dá mais, gente. Se você quer viver o melhor de Deus, você tem que falar: não aguento mais ser essa pessoa. Não quero mais ser essa pessoa complicada, problemática, doente da alma. Eu quero viver aquilo que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa igreja, ela tem um potencial de expansão, de crescimento. Mas é necessário que nós, vocês que estão aqui, cresçam cada dia mais, para que realmente as coisas aconteçam de maneira mais leve, mais poderosa. Não é possível que daqui um ano eu encontre, a pastora me encontre e eu esteja com as mesmas coisas falando para ela. Ai, estou desanimada, ai, estou cansada, ai, tá difícil. Não, gente. Nós temos que andar em novidade de vida. Como ela compartilhava, tão lindo, uma passagem de Pedro que diz sobre o crescimento espiritual: acrescentai a vossa fé, a virtude, o amor, o domínio próprio. Quer dizer, eu tenho que estar sempre crescendo, sempre melhorando. E quando eu estou passando por um processo onde Deus está me limpando, eu não posso rejeitar aquele tratamento de Deus. A Bíblia diz que Deus só corrige quem é filho. Você é filha? Então não se escandalize quando Deus está limpando, quando Deus está rejeitando, no sentido de confrontar você. A Bíblia diz que quem não aceita a correção é bastardo, filho não. Lógico, de vez em quando a gente fala: mas pega mais leve, né, Deus? Pega mais leve, mas eu aceito a tua correção. O Senhor me conhece melhor do que eu. O Senhor sabe quem eu sou de verdade, o que eu preciso. Mas nós vemos na vida dessa mulher como que ela aguentou, porque para algumas libertações a pessoa vai ter que passar por provas duríssimas para que a libertação aconteça. A questão aqui não era vencer o demônio na vida daquela menina. Às vezes a gente pensa: o meu problema é o demônio na minha filha, é o demônio no meu marido, é o demônio na minha esposa. Não, ali Deus precisava vencer ela. Às vezes a gente chega diante de Jesus falando: o meu problema é esse, meu problema é minha filha endemoniada, meu problema é esse casamento, meu problema é o trabalho, é o patrão. Mas Jesus não viu a filha dela como um problema. Jesus precisava vencer ela, porque quando eu sou livre, outros são livres. Quando eu mudo, outros mudam perto de mim. A libertação da filha dela não dependia de Jesus libertar a filha, mas de Jesus libertar ela. Quando você é liberta, todas as pessoas que convivem com você são abençoadas. É verdade. São abençoadas. Jesus tinha ali que fazer o quê? Ajudar aquela mulher, para que aquela mulher andasse numa plataforma de autoridade, para chegar lá e falar: não, esse demônio já saiu, aqui na minha casa não fica. Sabe, você é uma autoridade espiritual. E quando você chega no seu lar, você chega no teu território, você tem autoridade. E se você é uma mãe, você tem autoridade sobre o filho. Você tem que exercer isso. E Jesus queria trabalhar isso na vida daquela mulher. E a Bíblia diz que quando ela chega gritando, a Bíblia diz que Jesus, como que ele reage? O que ele faz? A Bíblia diz que ele não respondeu nenhuma palavra.
Eu não sei quanto a vocês, mas eu detesto que alguém não me responda quando eu pergunto. Seja indiferente comigo. Tipo, não me dá valor. Aquilo me dá uma revolta. Não vou nem falar raiva, ódio. Eu falo, quem que essa pessoa pensa que é? Mas eu não sou orgulhosa, né? Imagina. Quando você fala com alguém e essa pessoa não te responde, como você se sente? Afrontado? Ah, não? Ninguém se sente assim? Eu me sinto. Puxa, eu me sinto muito mal. Vontade de socar. Mas eu não posso, né? Mas a vontade a gente sente, né? É que nem às vezes eu falei com ele, ele não me respondeu. Esse homem me afronta. Minha mãe, ela é muito engraçada. Ela fala assim, faz de besta, eu tô falando com ele, Joel, mas ele não me responde. Aí já começa a guerra santa. Aqui não é assim, né? Mas a gente vê, Jesus não responde. Ele fica em silêncio. Isso parece que quando uma pessoa fica em silêncio, quando a gente fala, que ele está me desprezando. Não está valorizando o que eu falo, o que eu penso. Você já ouviu? Muitas pessoas falam assim, ele não me ouve, ela não me ouve. Aquilo dá um sentimento do quê? Desprezo. Ela vinha gritando por socorro e ele ignora. Ela está gritando, a Bíblia diz. Filho de Davi, ela reconhece, ela sabe quem ele é. Às vezes a gente está lá com Jesus. Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Esses dias alguém falou para mim, não adianta orar, eu falo, ele não responde. Não muda nada na minha vida. Ou alguns falam assim, Deus está em silêncio comigo. Não entendo isso. O silêncio de Deus dói, né? O silêncio de Deus levanta dentro de nós uma justiça própria, né? Aí aquele vitimismo vem e a gente fala, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me ajuda. Deus ajuda o fulano e a ciclana, mas eu? E é isso que essa mulher começa a ter que vencer. Vencer. Ele simplesmente a ignora. Ele se cala e aquela sensação de dor e vazio atravessa o coração. Atravessa, mas a gente tem que entender o silêncio de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele não é alguém que não fala, Ele fala. Deus não é alguém que não atende, Ele atende. Então o que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo entender? E a Bíblia diz que ela continua ali, dizendo, falando, ele não responde uma palavra. E ainda para completar, os abençoados. Ontem nós tivemos um teatro, né, do fariseu. E a Bíblia diz que aqui, os discípulos ali ajudando, né, para deixar a pessoa mais irada ainda. Eles começam a dizer, o senhor quer que a gente mande essa mulher embora? Sabe o que eu penso? Às vezes nós vivemos dentro de guetos, de tribos, dentro do corpo de Cristo. É interessante que aqueles discípulos falam, vamos mandar essa mulher embora, que ela pensa que é, ela está tumultuando, ela está envergonhando a gente aqui. E a Bíblia diz que Jesus, quando aqueles homens falam isso, vamos mandá-la embora, porque ela está gritando, ele não fala nada para eles. Mas ele respondendo diz, quando aquela mulher insiste, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está mexendo com aquela mulher de uma maneira tão forte, gente. Ele diz, eu não fui enviado para esse povo. Parece discriminação. Os discípulos já estão ali falando, né? Tira essa mulher. E agora, Jesus fala para ela, ou para aqueles que estão ali, eu não fui enviado a não ser a casa de Israel. Parece que é uma afronta atrás da outra. Parece que ele está inferiorizando ela em relação aos judeus. Parece que ele está dizendo, quem é você para estar aqui? Mas o que Jesus estava fazendo, e eu quero que você abra Marcos 7, para que você entenda melhor quem era essa mulher. E eu já vou encerrar. Marcos 7 fala algo interessante.
no versículo 26, a mulher era o quê? Grega, de nacionalidade surfenícia. O que quer dizer isso? Ela era grega. A cultura grega, o povo grego, eles se achavam melhor que todo mundo. Eles se achavam a elite da cultura vigente. Eles ditavam todos os padrões de moda, de cultura, tudo que acontecia vinha dos gregos. É que nem você falar hoje da moda, da França. Eles eram superiores na moda, na gastronomia, nos perfumes. Eles se achavam melhor que todo mundo. E aquela mulher vinha de uma cultura onde só dela ser dali, ela já se sentia superior. Sabe, quando Jesus fala algumas coisas para nós e nos expõe as situações, ele sabe onde ele está mexendo, sabia disso? Porque ele conhece o coração. Aquela mulher estava chegando por causa de uma necessidade, mas Jesus estava falando, não, essa tua atitude comigo não. Eu resisto o orgulhoso. Mesmo que ela chega reconhecendo que ele é o filho de Davi. Às vezes a gente reconhece quem Jesus é. A gente fala que ele é tudo, mas a nossa atitude é de orgulho. E Jesus nos resiste. Eles conquistaram filosoficamente o mundo. E aquela mulher tinha aquela altivez dentro dela. E Jesus fala não. Aí ela começa a gritar mais. E aí ela fala para Jesus, mas minha filha está endemoniada. E Jesus fala que não pode dar o quê? O pão dos filhos aos cachorrinhos. Gente, pensa bem, a mulher está passando por duras provas. E Jesus ainda compara ela aos cães. Espera aí, Jesus, o que é isso? Você se ofende com Jesus? Às vezes a gente se ofende com Jesus. Quando Jesus está nos confrontando. E às vezes a gente abandona a fé. Quando a gente está passando por momentos na nossa vida e as coisas não acontecem como a gente quer, a gente fica ofendido com Deus. Tinha uma pessoa que era uma amiga minha, ela falava assim, eu vou dar 3 dias para Deus. 3 dias para Deus. Se Ele não fizer, eu vou desviar, eu vou sair da igreja. Ou às vezes eu vou pôr Deus na parede. Ela nem era orgulhosa, né, gente? Ela dava prazo para Deus, ela punha Deus na parede, mas ela não se achava orgulhosa. E aquela mulher está pedindo por socorro, aquela mulher está pedindo por ajuda, e parece que tudo que ela recebe é o quê? Discriminação. E Jesus diz, não posso te ajudar, não vou te ajudar, porque eu não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Agora Jesus está tocando aonde? Na dignidade. Uma coisa é a pessoa não gosta de mim, a pessoa me rejeita, mas me xingar, me chamar de cão, tá mexendo, sabe? O negócio está ficando mais difícil. Mas é lindo como você vê o processo dessa mulher. Ela continua ali, de uma maneira tão humilde, tão linda. E ela diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela decidiu que ela não ia embora sem a graça de Deus. Ela decidiu que ela não ia deixar o orgulho impedir ela de receber de Jesus. Ela decidiu que ela não ia deixar que os discípulos impedissem ela de receber de Jesus. Sabe, às vezes você está dentro do corpo de Cristo e você se magoa com o irmão, com o outro, e você perde a graça, perde a bênção por causa daquele gueto, daquelas pessoas que estão dentro de um gueto e dizendo, não, ela não. Quando eu me converti numa igreja que tinha pessoas que estavam há muitos anos. E quando eu entrei ali, eu não fui aceita. Porque eu era diferente. E havia rejeição. E havia aqueles mais antigos que não me deixavam enturmar, eu era jovem. Mas eu decidi que eu não ia deixar de receber de Deus, porque aquelas pessoas não me aceitavam. Tem gente que, eu não vou mais lá naquela igreja porque eu não senti espaço.
Faça o seu espaço. Faça. Eles querendo ou não, é teu irmão e tua irmã, vai ter que aceitar. É tua família, é a família de Deus. E na família de Deus tem gente que é chata mesmo, tem gente que é que nem os discípulos, manda embora. Mas você, o dia que entende que faz parte da família de Deus, você fala, não, pode fazer o que vocês quiserem, mas é aqui mesmo que eu vou ficar. Eu não vou embora. Eu não vou. Quantas pessoas saindo de igreja porque alguém não deu paz do Senhor para elas? Isso é orgulho. Não deu paz para mim, eu dou. Às vezes tem umas pessoas que passam por mim e fazem que não me vê, né? Eu falo, ô irmão, paz! Na rua, às vezes também. A pessoa está lá fazendo que nem me viu. Aí eu já grito, oi, tudo bom? Pronto, eu descomplico. E eu falo, esse é o reino de Deus, eu vou ter que viver nele, eles vão ter que viver comigo. Então vai ter que me dar paz do Senhor, vai ter que me dar graça e paz, vai ter que me dar shalom. Cada igreja de um jeito, né? Agora eu estou com uns pessoal perto de mim que chega em mim, shalom. E eu falo, graça e paz. Sabe, tem porque os do shalom acham que é mais espiritual, né? Aí esses dias uma amiga minha chegou em mim, eu falei, paz. Ela falou, shalom. Tá com muita paz, né? Falei, shalom, shalom, Adonai. Ela falou, não precisa tanto. Sabe, a gente tem que, sabe, romper as barreiras. Romper. E aquela mulher rompeu as barreiras do shalom, do paz, do graça e paz, do manda embora, de ela não deve ficar aqui perturbando. Rompeu. E a Bíblia diz que essa mulher continua. E ela diz, olha, mas não tem problema de me xingar não. Mas se eu comer só as migalhinhas já tá bom. Já tá bom. E a Bíblia diz que Jesus então diz assim, por essa palavra, por essa atitude, em outra tradução, pela sua fé, vai, porque o demônio já saiu da sua filha. Sabe, por isso que eu falo, quando tem humildade, o demônio sai. Onde tem humildade, o casamento resolve. Onde tem humildade, o filho é liberto. Mas o problema é que as pessoas não querem passar pelo processo de se humilhar. A Bíblia diz que essa mulher, ela não foi embora. Ela não foi embora mesmo quando tudo queria que ela fosse embora. Gente, aqui. Ela não foi embora. E a Bíblia diz que no golpe mais duro que ela recebe, ela ainda continua. Às vezes a gente não aguenta isso aqui, gente. A gente não aguenta nada. Mas deixa eu dizer, Deus está pronto para dar graça. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você veja a libertação acontecendo na sua casa, na sua vida. Essa mulher Jesus toca na dignidade dela, Jesus ignora ela, Jesus discrimina ela, mas ela não se deixa ofender, ela não se deixa escandalizar, ela continua, ela se humilhou tanto que naquele momento todo o orgulho foi quebrado. E quando o orgulho foi quebrado, a libertação aconteceu. Jesus conseguiu levar essa mulher até o ponto onde a libertação podia acontecer na vida dela. Agora, a fé, gente, ela é dimensionada pela humildade. A Bíblia diz que Deus exalta, Deus levanta os humildes. Fé tem tudo a ver com a capacidade de humilhação, a capacidade de humildade. Não existe fé sem humildade. Não existe, não existe. Aquela mulher rompeu as ofensas, rompeu tudo aquilo que estava ao redor dela, e quando ela rompe tudo isso, o que acontece? Essa mulher recebe o que ela veio buscar. Por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Ali tem dois aspectos. O aspecto da luta interna, quando Deus está nos tratando,
E a gente começa a ter ressentimento. A gente começa a ter justiça própria. A gente começa a ficar ofendido. E também tem aquele momento onde você entende, esse orgulho não vai me destruir. Eu vou me render a Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé.